Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa formação teológica e continuando aqui nosso estudo de panorama do Novo Testamento. E hoje vamos falar da segunda carta do apóstolo Pedro, né? Apóstolo Pedro, aquele mesmo Pedro que viveu com Jesus durante seus 3 anos e meio de ministério, foi chamado por Jesus para ser pescador de homens, e esse Pedro, que tem uma história linda de restauração, ali na praia, quando Jesus o chama e pergunta se ele o amava, e ele dizia, sim, Senhor, tu sabes, né? 3 vezes, e na terceira vez ele vai dizer, sim, Senhor, o Senhor que sabe. E ele vai dizer, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Esse Pedro é aquele que foi marcado, esteve ali, né, entre os 120 irmãos, na primeira descida do Espírito Santo, em Atos, no capítulo 2, e a história dele é marcada através daquela primeira pregação, onde 3.000 almas se convertem, e Pedro ali começa o seu ministério. Pedro começa agora a escrever cartas, mas antes de escrever essas cartas, ele também vai pregar o evangelho, vai estabelecer discípulos, vai fundamentar a igreja, vai plantar a igreja, e agora ele vai escrever. Ontem nós falamos da carta de Pedro, onde ele escreve para as igrejas da Capadócia, da Galácia, algumas igrejas que foram até plantadas pelo apóstolo Paulo, e Pedro vai escrever para essas igrejas. E agora, nessa segunda carta, o público-alvo é o mesmo. São as mesmas igrejas, e Pedro agora ele vai dar praticamente um testemunho de fé, de coragem, e reforçar a necessidade de ter firmeza doutrinária, né, naquilo que realmente nós aprendemos, que é a base do Evangelho. A primeira carta de Pedro, ele vai escrever e vai até mesmo consolar os irmãos que estavam passando ali por tribulação e tudo. Mas nessa segunda carta, Pedro vai confrontar. Pedro também, além de consolar, além de falar da esperança futura, Pedro também vai confrontar. Mas ele não só confronta, ele confronta com um tom de urgência, porque Pedro sabia que estava próximo do fim dele. Ali, não sei se você se lembra, nós falamos até mesmo na aula de panorama do Novo Testamento, a respeito da perseguição que tinha se desencadeado ali através do imperador Nero, que tinha colocado fogo em Roma, e depois ele coloca a culpa nos cristãos, e os cristãos agora são tidos como traidores, e se desencadeia uma grande perseguição. E os líderes da igreja, inclusive Paulo, Pedro e outros apóstolos, vão ser presos. Paulo vai ser decapitado, e Pedro sabia que a hora da sua partida também estava chegando. E ele vai encorajar os irmãos aqui. E dos temas, 2 temas importantes aqui dessa carta de Pedro, é porque ele vai estimular que os irmãos ali, os destinatários daquela carta, eles eram estimulados a crescer, a aprender mais, a se firmarem na verdade, a permanecerem na verdade. Por quê? Porque Pedro sabia muito bem que ele precisava deixar sucessores e deixar também uma igreja firme e consolidada para que a mensagem, a semente do evangelho pudesse também ultrapassar as barreiras do tempo. E ele vai incentivar os irmãos para que eles crescessem na fé, permanecessem firmes e crescessem na fé. Mas também Pedro vai falar nessa carta sobre o cuidado e vai repreender severamente a respeito do cuidado que eles deveriam ter com os falsos mestres, com os falsos apóstolos, né? Então, Pedro é o autor da carta, e isso não há muita controvérsia entre os estudiosos. Foi escrito ali entre o ano 65 a 68 depois de Cristo. Provavelmente ele escreveu em Roma. Você lembra que na primeira carta Pedro vai escrever e vai falar sobre os destinatários ali de Roma, se referindo como se fosse Babilônia, né, por causa da perversão e de tudo aquilo que era relacionado à perseguição também, né, contra a igreja. Pedro vai nomear aqui o Império Romano de Babilônia. O público-alvo, como nós falamos, é o mesmo público da primeira carta, né, como está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. E o tema da carta é crescimento espiritual. Crescimento espiritual. E também alguns relances ali de combate aos falsos mestres, né, aos falsos ensinos, às heresias, combatendo ali as heresias. E você vai perceber que
a palavra-chave ali, que vai aparecer muito ali, é a palavra conhecimento. O propósito de Pedro aqui nessa carta é fortalecer os crentes em meio ao crescimento da apostasia. Muitos, por causa da perseguição desencadeada ali no Império Romano, através dessa ação de Nero, muitos estavam se desviando da fé. Muitos estavam deixando de compartilhar a palavra, muitos estavam deixando de se reunir nas casas, muitos estavam deixando de compartilhar o evangelho. E Pedro vai escrever para encorajar, fortalecer esses crentes em meio a esse ambiente de perseguição, justamente porque isso havia desencadeado uma apostasia muito grande, um afastamento da fé muito grande entre os irmãos daquela igreja. Ele vai também advertir contra os falsos mestres. E esses falsos mestres, eles não estavam do lado de fora. Muito pelo contrário, eles estavam se insurgindo dentro da igreja. Então, de dentro da própria igreja, estavam insurgindo doutrinas e ensinamentos que batiam de frente com a fé cristã. E Pedro vai escrever, e você vai perceber que na carta de Pedro, tem ali alguns relances da segunda vinda de Cristo, né, alguns ensinamentos da segunda vinda de Cristo, porque Pedro ele quer reforçar justamente que é necessário confirmar a esperança da volta de Cristo. E Pedro vai deixar isso muito claro, falar, olha, vocês estão ansiosos, mesmo que ainda pareça tarde, mesmo que ainda pareça que está demorando muito, né, como muitos antigos falavam, olha, mas muito se fala da vinda de Cristo, mas até hoje nada. Pedro vai dizer, calma, vocês não sabem que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Pedro vai trazer esse ensino e essa carta justamente para consolar, mas também vai confrontar, um confronto, principalmente por causa do ensinamento dos falsos mestres. Qual que é a estrutura dessa carta? Ali no capítulo 1, Pedro vai falar sobre o crescimento espiritual, a necessidade dos irmãos crescerem espiritualmente, de ensinarem uns aos outros, de compartilhar o conhecimento. Aquilo que eles receberam de Cristo era necessário compartilhar, que eles estudassem mesmo, que é necessário eles, que eles que já deveriam ser mestres, é necessário ensinar uns aos outros, né? Então, Pedro vai estimular esse crescimento espiritual ali entre a igreja, né? Entre os irmãos da igreja. No capítulo 12, ele vai alertar veementemente contra os falsos ensinos. No capítulo 2 ele vai falar que muitos dentro da igreja mesmo tinham se levantado, né, para trazer ensinamentos ali que confrontavam o verdadeiro evangelho. E no capítulo 3 ele vai falar sobre a volta do Senhor, falando sobre essa esperança que os irmãos deveriam ter, mesmo em tempo de grande perseguição, eles não deveriam abandonar a sua fé. Por quê? Porque Cristo estava para voltar. E esse crescimento espiritual que Pedro estimula os irmãos ali, principalmente no capítulo 1, é justamente através do ensino e do compartilhar da palavra, compartilhar das escrituras. Pedro ele vai reforçar aqui nessa segunda carta, sabendo ele que aquelas igrejas foram, muitas delas foram plantadas pelo apóstolo Paulo, ele vai reforçar que os ensinos de Paulo eram válidos e que Paulo tinha escrito algumas coisas, principalmente a respeito do fim dos tempos, e que eles deveriam considerar os ensinos de Paulo. Ele vai falar que Paulo, aquele que vos escreveu, né, com tão grandes letras, é como se estivesse reforçando, validando ali o ensino de Paulo. Ali ele vai apresentar como base, como temas para o crescimento espiritual, não somente esse assunto da segunda vinda de Cristo, mas assuntos sobre fé, sobre virtude, sobre o conhecimento de Deus, sobre domínio próprio, sobre perseverança, sobre o amor fraternal e o próprio amor de Deus, né? E ele fala assim, ó, no capítulo 1, versículo 8, se essas coisas estiverem em vós e crescerem, vos tornarão frutíferos. Porque qual que era a ideia de Pedro? Pedro sabia que quando ele partisse, ele precisaria que aquela igreja fosse uma igreja robusta, espiritualmente saudável, sadia, para que eles depois dessem muitos frutos. É por isso que termina aqui.
vos tornarão frutíferos. E ele fala assim no versículo 19, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia um lugar escuro. É uma declaração poderosa sobre a autoridade das Escrituras, que Pedro está dizendo aqui. Ele está dizendo assim que a palavra dos profetas, que eles já conheciam e que eles estavam atentos, surgia como uma luz que iluminava em meio à escuridão, né? Reforçando ali a autoridade das Escrituras. Ele fala que ainda assim, apesar de toda a perseguição, algo muito mais seguro para eles ainda estava para vir, né? Que é justamente a nossa redenção eterna. Quando Cristo viesse, você vai ver que na carta de Pedro ele vai falar, citando não somente Isaías, mas também outros profetas, né? Falando que vai chegar um tempo em que, sim, os elementos da terra se fundirão, e que vai falar de fogo, elementos que serão muito vistos no fim dos tempos, e Pedro vai usar aqui, né, para falar sobre a segunda vinda de Cristo. Sinais que não somente antecedem a segunda vinda de Cristo, mas também na sua parousia, no final, quando Cristo realmente voltar para restabelecer e restaurar todas as coisas. Ele vai advertir, principalmente no capítulo 2, sobre os falsos mestres dentro da igreja, falando que eles não eram exemplo, né? Eles não eram nenhum modelo, porque neles, Pedro vai ressaltar que não somente por causa da palavra que eles pregavam, que era uma palavra que confrontava a doutrina dos apóstolos, mas através também, eles eram falsos também por causa do testemunho deles. Era um testemunho que confrontava o testemunho dos apóstolos, né, e batia totalmente de frente com aquilo que a igreja tinha visto nos verdadeiros apóstolos, cobiça, ganância, engano, muita vaidade, então libertinagem. Pedro vai falar muito sobre isso aí também, e vai usar algumas figuras ali para dizer que, figuras do Antigo Testamento, para dizer que, assim como aconteceu lá atrás com aqueles que eram falsos profetas e falsos mestres lá atrás, também vai acontecer com esses falsos mestres que se insurgem no meio da igreja. Ele vai usar elementos aqui do Antigo Testamento, não só elementos, mas também figuras do Antigo Testamento, como Noé, Balaão, Sodoma e Gomorra, vai falar sobre Noé e o dilúvio. Então tudo isso você vai ver ali na carta de Pedro, né? E ele vai falar sobre eles. Olha, esses falsos prometem liberdade, mas são escravos da corrupção. E aqui ele começa falando também, né? No capítulo 3, falando do dia do Senhor, que os zombadores, eles vão perguntar, mas cadê a promessa que os antigos falavam? Cadê a promessa? E ele vai dizer que Deus é paciente, que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos, e que o Senhor virá. No momento em que não estivermos esperando, ele fala, repetindo aquilo que Jesus mesmo falou, né, que Jesus viria como um ladrão. E quando ele viesse, haveria juízo e transformação. Juízo contra aqueles falsos e contra aqueles que não deram frutos. E transformação de todo o planeta, né? Pedro, ele vai citar, como nós falamos aqui, o apóstolo Paulo. Ao citar Paulo aqui no capítulo 3, versículo 15 e 16, é como se ele estivesse reconhecendo e reforçando os escritos de Paulo, né, dizendo, olha, esse Paulo que vos escreveu com tão grandes letras, ou seja, com tamanha sabedoria, né, esse mesmo Paulo, ele vai reforçar aqui a autoridade dos escritos de Paulo, a autoridade, o ministério apostólico, né, e também essa unidade entre os apóstolos, né, fica muito claro isso, essa preocupação que Pedro tinha de mostrar que realmente estava validando ali os ensinos de Paulo. E aqui no capítulo 3, versículo 18, ele vai, como se ele estivesse fechando, dizendo assim, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. A carta de Pedro mostra aqui que é necessário crescer na fé. Crescer na fé, porque isso nos protege. Conhecimento na fé é uma sobrevivência, não é somente uma sobrevivência espiritual. O crescimento na fé é que realmente vai nos manter.
puros, vai nos manter santos e esperando a segunda vinda de Cristo, como aqueles que realmente foram chamados para esse dia. Amém? E essa foi a segunda carta do apóstolo Pedro. E amanhã estaremos aqui mais uma vez, com mais uma aula do Panorama do Novo Testamento. Deus te abençoe.